Olá, este é o canal Traque Pardal Original, cujo propósito do mesmo é postar feitos em que a confecção dos mesmos se dá de maneira caseira. Desta vez eu estarei mostrando a confecção de um motor cujo o funcionamento dele se dá através da pressão de água. Ok? Bom, vamos lá. Eu tenho aqui esse disco branco aqui. Isso aqui era o fundo de um cap de 200 que eu cortei o fundo dele, fiz um furo nele e adaptado nele eu tenho aqui dois rolamentos. Isso aqui é um rolamento, a numeração dele é 6004Z. Então esse rolamento tem dois rolamentos, eu fiz esse acabamento aqui e por dentro dele passa esse tubo aqui. Isso aqui é um tubo de PVC de 20. Então ele gira aqui normalmente aqui dentro, conforme pode ser notado, ele gira aqui, ó, aqui dentro desse rolamento. Bom, na extremidade desse tubo eu vou colocar um cap. Isso aqui é um cap de 40. Ele vai ser introduzido aqui nesse eixo e vai ficar firmemente preso aqui no eixo. Ou seja, esse cap ele vai formar uma câmera, certo? Uma câmera de pressão. Ele entra aqui assim e nessa outra parte aqui ele vai ser tampado para que isso aqui fique hermeticamente fechado. Então a água a ser introduzida aqui nessa câmara, ela vai exercer uma pressão aqui nessa câmara, ok? Bem, ainda aqui nessa câmara eu vou colocar esses dois parafusos aqui assim, presos rigidamente nela, de forma que quando ela girar, ela vai arrastar um outro eixo na extremidade do qual ele vai ter fixado nesse eixo de forma transversal um ferro que vai ficar aqui assim, ó, preso dessa maneira. Então quando isso girar, quando esse eixo, essa câmara girar automaticamente, que ela vai girar quando o eixo estiver girando, já que ela vai estar presa no eixo, então quando ela girar, ela vai arrastar consigo uma peça, que vai ser provavelmente outro parafuso, que vai estar preso na ponta do eixo, de um outro eixo, que vai ser exatamente o utilizador, certo? Bem, aqui do outro lado, desse outro lado aqui, eu irei também fazer uma câmera também de pressão. Eu vou pegar um outro cap, também de 40, vai dar certinho aqui, ele vai cobrir todo aqui o rolamento. E aí o que acontece? A pressão de água ela vai ser inserida por aqui. E como essa câmera é uma câmera hermeticamente fechada, a água vai ser forçada a introduzir, a invadir aqui esse tubo. E aí essa pressão vai chegar até aqui essa câmara que eu mencionei instantes atrás. Aqui está o coração do motor. São essas duas peças aqui. Isso aqui é um tubo de cobre, material de refrigeração, tubo de cobre. Ele está com essa curvatura aqui, né? Lembra como se fosse um C, né? São dois, né? Esses tubos, eles irão ser fixados aqui na câmara de pressão. Eles vão ficar calados a 90 graus, aliás, 180 graus um do outro. Assim, ó, dessa forma. Que é assim, ó.
Assim, deixa eu tentar mostrar aqui. Vai ficar preso aqui assim, ó. Como você vê, ele é como se estivesse formando um S. Tá vendo aí? Então o que que vai acontecer? Isso aqui, essa peça, essas duas pecinhas, elas vão compor o coração do meu motor. Então o que que acontece? Essa pressão de água ao chegar aqui, ela não vai ter por onde sair. E aí o que que vai acontecer? Ela vai ter que sair por aqui, né? Por este tubo. Pelos dois tubos, no caso. Observe que ela é curvada. Se essa peça ela fosse uma peça maleável, a pressão da água ao chegar aqui, a tendência dessa pressão seria o quê? Abrir isso aqui para que ele retornasse para a sua posição de origem. Isso vai acontecer com relação a este tubo. Como ele é rígido, o que a água vai tentar fazer? Também vai tentar trazer ele para o seu estado físico normal, que era reto, ele era reto assim. Ele vai tentar trazer para esse estado normal. Mas é evidentemente que ela não vai conseguir. Com isso, o que vai acontecer? Esse esforço que vai ser exercido aqui, na intenção de tentar desfazer essa curvatura aqui, como não vai conseguir fazer, o que vai acontecer? Esse esforço vai ser transferido aqui para a câmera. E como essa câmera ela está presa aqui no eixo, esse esforço de torção que vai ser exercido aqui, vai ser transmitido aqui para o eixo aqui, que vai estar rigidamente preso aqui na câmera. Com isso, o meu eixo irá girar, certo? Através da pressão. Então, o que acontece em uma das peças vai acontecer na outra. Na outra peça vai acontecer a mesma coisa, só que agora em sentido contrário. Então, esse esforço contrário, a tendência é fazer o que? O resultado, melhor dizendo, o resultado qual é? É exatamente provocar esse efeito de torção aqui. E esse efeito de torção é transmitido para o eixo, que é esse tubinho aqui de 25, certo? Então, essa pressão de água que vai ser exercida aqui nessa câmera é que vai fazer exatamente o movimento do eixo. E os parafusos que eu falei que vão ficar aqui, eles vão funcionar como se fosse um acoplamento. Ou seja, ele que vai transferir o movimento da câmera, aqui, no caso do eixo, para o utilizador que vai estar do outro lado. Bom, cobrindo tudo isso aqui, eu vou usar essa peça aqui. Isso aqui era um cone, que na construção eles chamam de cone de assentamento. Então esse cone, ele deu certinho para colocar a minha peça aqui, ó. Ele encaixa aqui assim, fica uma pequena folga, e essa folga aqui, que ficou entre as bordas aqui do cone e o fundo aqui do meu cap de 200, eu vou preencher com Durapox, que nem esse espaço aqui, eu vou preencher de forma que isso vai ficar firmemente preso aqui nessa peça. E aí você pode observar o eixo aqui, ó, girando aqui, ó, aqui dentro. E aqui embaixo dele vai ter um rasgo, exatamente para quê? Para que essa água que está proporcionando esse movimento, ela tenha a condição de ser drenada aqui vai ter uma saída aqui embaixo que ela vai ser drenada. Aqui eu vou tampar com uma tampa de acrílico para que a gente possa ver o acoplamento que vai ser feito e a gente possa ver aqui do outro lado do acrílico, você vai ver, vai ter um eixo e que a gente vai ver esse movimento aqui do eixo que vai ser transferido aqui para o utilizador. A gente vai ver o equipamento funcionando. Bem,
Conforme podemos olhar, aqui o equipamento já está, eu dei andamento aqui na conclusão. Como podemos observar aqui, essa parte branca aqui que eu falei que eu iria colar aqui nessa outra parte, então já está devidamente presa aqui. Passei aqui o durepox para isolar. Aqui por dentro, aqui a peça, eu falei que é o coração aqui do motor, tá aqui a peça, tá? Devidamente afixada aqui na minha câmara de pressão. Aqui está as duas peças, né, que eu falei que é exatamente por onde a água vai atuar para que o eixo consiga ter esse movimento, certo? Aqui onde eu falei que vai ser tampado, aqui está a peça que eu falei, que é a peça que vai tampar aqui essa parte aqui, e que é exatamente o utilizador, certo? A peça, como pode ser observada daquela, que assim, ó, veja que aqui na ponta do eixo, aqui tem um rolamento, né? E por dentro desse rolamento passa um eixo, e na ponta desse eixo, conforme pode ser notado, tem essa peça aqui, ó. Essa peça aqui, ó, presa de forma transversal ao eixo. Então, essa peça aqui é exatamente a peça que vai ser encaixada aqui dentro. Ela vai ficar assim, ó, de forma transversal aqui, de maneira que quando a minha câmera girar, como aquela peça transversal que está aqui, essa peça aqui, como essa peça aqui transversal, ela vai ficar posicionada aqui entre esses dois parafusos. Então, quando a minha câmera de pressão girar, que no caso é o eixo também, o que vai acontecer? Ela vai arrastar consigo essa peça aqui, com o eixo. Eu posso girar aqui, a gente vai observar que o eixo gira, aqui, ó. O eixo gira. Então é exatamente aqui onde vai ter o acoplamento daqueles dois parafusos que estão lá na câmera, e ao girar ela vai trazer consigo essa peça, que como está presa no eixo, arrasta tudo. Ou seja, essa parte aqui é exatamente o utilizador do meu motor. Aqui ainda, aqui nessa outra peça aqui por dentro, aqui está o rasgo que eu falei que ia ter, esse rasgo aqui, que é por onde vai ser feita a drenagem da água que vai ser utilizada para pôr o meu motor em funcionamento. Aqui por baixo eu prendi essa madeira de forma aqui transversal. Para que isso? Porque ela vai ficar posicionada, ela vai repousar em cima da borda de uma caixa que vai estar cheia com água. Então uma bomba vai esperar essa água dessa caixa, vai pressurizar através aqui desta entrada, o trabalho vai ser efetuado, ou seja, o meu motor irá ter este movimento, e a água sob pressão e depois descompressão, que na verdade o meu sistema vai funcionar assim: eu vou ter a pressão de água aqui na câmara, e através da descompressão que vai acontecer, que é através da saída aqui dessas duas peças aqui de metal, é que vai possibilitar que o meu eixo tenha esse movimento. Olha, bom, eu resolvi fazer uma pequena alteração, alteração essa que visou o seguinte: eu ter um aumento de pressão aqui
na minha câmara de pressão. Para isso, o que eu fiz? Eu diminuí aqui, ó, o diâmetro aqui da saída de água daqui, aqui. Antes ela saía normalmente pelo mesmo, o diâmetro era o mesmo desse tubo. Então eu fiz esse arranjo da seguinte forma: eu obstruí aqui a saída, então esse diâmetro, a saída aqui dessas duas peças ficaram bem diminutas. Com isso eu consegui um aumento de pressão aqui na minha câmara de pressão automaticamente. Com isso eu consegui também o seguinte efeito, que esse giro aqui, essa rotação, ela aumentou de maneira assim exponencial, muito. A rotação aumentou assim de uma maneira muito grande, porque eu havia feito antes um experimento aqui do jeito que está aqui, mas com o diâmetro normal, e eu observei que a rotação tinha uma certa velocidade. Então eu não fiquei satisfeito com essa velocidade, eu queria uma velocidade maior. E como eu não tinha outra maneira de aumentar a pressão, no caso a bomba já estava dando a pressão normal dela, então eu resolvi usar da física, né? Eu diminuí o diâmetro da saída, né, do fluido. Com isso eu consegui um aumento de pressão aqui dentro. Com esse aumento de pressão eu consegui um aumento da força, vamos dizer aqui, assim, aqui nessa peça. Então o torque que essas peças passaram a transmitir para cá foi muito maior, e com isso eu consegui uma rotação muito maior também aqui no meu motor. Olá, bom, aqui está o arranjo de como vai funcionar esse meu motor movido a pressão de água. É claro que aqui o motor não está presente, ele vai ficar aqui sobre essa caixa. Aqui eu vou apenas mostrar a bomba, né, que vai fazer a aspiração, conforme pode ser visto aqui, a linha de aspiração da bomba vai puxar aqui desse reservatório e vai descarregar por aqui, e quando o motor estiver aqui no local, ele vai descarregar exatamente, vai pressurizar a minha câmara de pressão. Só que no caso aqui eu vou mostrar a água sendo retornada aqui para o reservatório, para que nós possamos ver a pressão que ela é capaz de dar. Aqui a minha lixadeira, esse arranjo que eu fiz com a lixadeira, fiz essa polia aqui através de material do PVC. Aqui no lugar do disco de corte eu coloquei esse arranjo que vai funcionar como uma polia que vai arrastar a minha bomba, e esta vai dar a devida pressão, ok? Então eu vou agora ligar a bomba, né? Vou ligar a minha lixadeira, no caso, que vai arrastar a bomba, para que a gente possa observar a pressão do jato de água que vai sair por aqui, ok? Então eu vou ligar aqui a bomba, no caso ligando a minha lixadeira, e a gente vai observar a pressão da água, ok? Pronto, aí está, liguei a bomba, conforme podemos observar aí o forte jato de água que está sendo descarregado por essa bomba. Essa é uma bomba minha caseira que fiz com material de PVC, e vai ser exatamente ela que irá suprir a pressão necessária para pôr em funcionamento esse meu motor que eu confeccionei, ok? Bem, o sistema já está aqui devidamente montado, o motor já está afixado aqui sobre o reservatório de água, conforme pode ser visto. Eu vou ligar agora o sistema para a gente ver o motor funcionando. Eu coloquei aqui
aqui um disco aqui na extremidade do eixo para que a gente possa ver ele funcionando, ok? Então eu vou ligar agora a minha lixadeira e a gente vai observar o sistema funcionando, ok? Bem, aí está o sistema funcionando e como pode ser observado, a água está retornando aqui, ó, veja, a água retornando para o reservatório após ter feito o trabalho dela ao pressurizar a câmara de pressão. Vamos observar aqui o eixo do utilizador funcionando e a gente pode observar também lá a evolução da água que está processando o seu trabalho de movimentar o eixo, ok? Então aí está, esse foi o teste aqui desse motor movimentado através da pressão seguida de despressurização da água, ok?